Então vamos lá na página. Página 59. Livro, questão 6. É setembro, né? Galera entrando em setembro. Entramos, né? O ano está acabando. Primavera chegando. Deixa eu ver se esse negócio aqui voltou. Voltou nada, né? Só um minuto aí, galera. Deixa eu ver se eu consigo entrar por aqui. Aí fica difícil, né? Deixa eu mudar minha conexão aqui do celular. Tá. Olha só, vamos então. Essa questão 6 nos dá um gráfico, tá? Vou prestar bastante atenção, tá? Questão que eu gosto. Encontrar a lei da função analisando o gráfico. Deixa eu ver. No programa que para fazer gráfico é horrível, né? Mas se eu pegar uma régua aqui, deixa eu colocar essa régua. Isso aqui, né? Então aí teremos aqui os pontos. Vou colocar aqui em branco mesmo. Paros alienados 1 com 1. Nós teremos um outro par aqui que é o 7, né? 7 com 4. Ele passa aqui, ó, tá cruzando aqui menos 1. Tá? Então vamos lá. Nesse caso aqui não tem como adivinhar. Lembra que eu falei com vocês que a gente pode encontrar. Deixa eu colocar aqui a lei da função, né? Pera aí, rapidinho. Então vai ficar f de x é igual a x mais b. A gente tem que encontrar os coeficientes A e B. Tá bom? Fazendo essa questão aqui, gente, vocês já estão estudando para o IF, tá? Isso aqui cai. Próxima questão, melhor ainda. Tá? Costuma ser assim, dar um gráfico, a gente interpretar esse gráfico e trazer
os valores de A e de B. Tá? Bem, a gente está aprendendo de duas formas. Tá? Uma forma é identificar pelo menos dois, vou até colocar aqui, ó. Vamos construir a lei da função. Identificar dois pares ordenados no gráfico. O que são pares ordenados, né? X e Y. Eu quero dois pares. Eu preciso de dois pontos. Vou caçar dois pontos aqui, ó. Vou pegar esse aqui, ó. Tá vendo? Ó? Esse aqui seria um par ordenado. Quem é o X aqui? Quem é o Y? X aqui é 1, né? E o Y também é 1. Tá ok? Eu preciso de dois, pelo menos dois. E aqui, ó, outro ponto, né? Então, quem é o X desse ponto? Olha aqui para o X, 7. Vamos olhar para o Y agora. 4. Entendeu? Bem simples. Então, vocês vão olhar lá no ponto, no gráfico, identificar o seu X e o Y. X, Y. Peguei esses dois pontos no gráfico. Na verdade, já está especificado no próprio gráfico, né? Então fica mais fácil. Bem, após isso, identificando os pares, a gente vai construir, montar. Então, 1 aqui, né? 2. Substituir. Cada par ordenado na lei da função do primeiro grau, que é f de x igual a x mais b. Tá? Lembrando que f de x é igual a y. Então, o segundo passo aqui é substituir cada par, tá, encontrado na lei da função. Vamos substituir x, o valor de x no lugar de x, né? Depois y por y. Vamos lá, vamos fazer essa substituição. Vamos fazer essa substituição. Vamos chamar esse aqui de... Eu gosto de colocar apelidos para organizar na hora de substituir. Vamos chamar esse aqui de ponto A, esse aqui de ponto B. Tá? Vamos começar pelo A. Então ficaria assim, ó, pegando lá a lei da formação f de x igual a x mais b. Vamos trocar, né? Aqui nós temos o quê? X igual a 1, né? E y igual a 1. Então vamos substituir. Vai ficar 1 igual a vezes 1 mais b. Aí organizando isso aqui vai ficar assim, ó. A mais B, porque A vezes 1 é A, mais B, repete B, igual a 1. Só troquei os lados. Então, a gente encontrou
uma equação com duas variáveis. Agora, vamos fazer para B. Então, substituindo o ponto B, ó, x é igual a 7, né? Y igual a 4. Então, ficaria assim, ó, 4 igual a vezes 7 mais B. Agora organiza, 7A mais B igual a 4. Então, o que nós temos aqui? Por que pelo menos dois pares ordenados? Porque eu preciso relacionar uma equação com outra. Tá? Com um par ordenado, não consigo fazer nada, não vou encontrar nenhuma variável. Agora, com dois pares ordenados, eu vou montar um sistema. Com duas equações, a gente consegue montar um sistema. Ficaria assim, ó. Vamos colocar aqui A mais B igual a 1. Depois 7A mais B igual a 4. Bem, eu posso multiplicar por menos 1 uma das equações e fazer pelo método da adição, que é somar, né? Como também eu comecei a falar na última aula, eu não sei se ano passado foi comentado, quando a gente multiplica por menos 1, o que acontece? Ao invés de somar, está subtraindo, na verdade, né? Então, nós chamamos isso aí de método de subtração. Vamos fazer por método de subtração. Quando os dois sinais forem iguais, é só subtrair. Subtraia. Tá? Quando os sinais forem iguais, mesma variável, já subtraia, não precisa multiplicar por menos 1. Aí ficaria assim, ó. A menos 7A dá menos 6. Menos 6A. B menos B, anula, 0. 1 menos 4, menos 3. Então, organizando isso aqui, vai ficar assim, ó, menos 6A, né? Igual a menos 3. Aí, agora aqui eu vou inverter os sinais, tá? A outra ideia também, por que a gente multiplica por menos 1? Porque tem aluno que esquece isso aqui, ó. Não precisaríamos multiplicar por menos 1 na equação. Ó, não é menos 3? Basta trazer o menos 6, né? Não precisa multiplicar menos 1. Menos 3 dividido por menos 3 vai dar um número positivo. Menos com menos. E 3 sobre 6 é a mesma coisa de 1 meio, né? Eu simplifico por 3. Divido por 3. Vai dar 1 meio. Ou em decimal vai dar 0,5, né? Tanto faz. Então, agora a gente tem que encontrar o valor de B, né? Quem seria B? Pegando essa equação aqui, eu já encontrei o valor de A, né? Então, vamos substituir A por 0,5 mais B igual a 1. B é igual a 1 menos 0,5. B igual a 0,5. Então, nós encontramos a A e o B. A lei da função é, basta substituir. Agora, pronto. É um meio, né? Onde tem um meio aqui? A resposta aqui está em fração. Então, substituindo, então f de x vai ser igual. O A, né, 0,5, também é um meio, né? Então, vai ficar 1 meio x mais o B, que
que é 0,5, também é um meio, né? Mesma coisa. Então, seria a letra D. Bom, então fiz construindo um sistema. A professora, é possível identificar pelo gráfico? É sim. Termino de copiar aí. Vamos lá, vou continuar? Vou apagar isso aqui, gente. Vou precisar apagar para aproveitar o gráfico aqui. Foi gravado, tá? Vou apagar aqui. Só para não confundir. Interessa para mim que é o gráfico, olha só. Vamos lá, gente. Como que eu encontro o A e o B aqui olhando apenas o gráfico? Bem, o A, nós chamamos de coeficiente angular, né? Ou também podemos chamar de... O A seria taxa de variação. Questões contextualizadas, a gente utiliza muito o termo taxa de variação. Tá? O A nada mais é que a tangente, digamos que, tá vendo aqui o triângulo? Essa reta, ela forma um ângulo. Vou chamar de ângulo qualquer aqui. Ângulo θ. Ela forma um ângulo com o eixo x. Então seria o tangente de θ, esse A. Tá? Bem, eu acho muito mais fácil quando a gente consegue identificar essa figura geométrica, um triângulo. De cara a gente encontra o A, sem precisar montar aquele sistema ali, né? Aí a gente vai ter que identificar quem é o oposto e quem é o adjacente. É uma forma também de ficar fixando também tangente, porque tangente cai muito. Tá? A gente não esquece quando faz uma tangente. Tangente é você olhar para frente, tá? Que é o ângulo.
olhar para frente e ver a distância. Nós temos aqui no triângulo, ou seja, a sua altura. Também poderia se chamar de altura, né? A altura com a base do triângulo. É olhar a altura, vamos olhar aqui, ó, cateto oposto. Seria 4. É exatamente esse ponto aqui, né? 4. E a distância, essa distância aqui, ó. Essa distância, né, de menos 1 a 7. Só que a gente está falando de distância. Vamos lá, quantos pontos, quantas unidades nós temos do menos 1 até o 7? Bem, eu tenho uma unidade negativa, que é aqui, antes do zero, né? E temos mais 7 para cá, que é do 0 ao 7. Então, nós temos um total de 8. Tá? Seria essa distância na base. Então, quem seria minha tangente ali? 4 sobre 8. Simplificando por 4, dá o meio. Tá? É o mesmo, tem que dar o mesmo valor. A gente encontrou um meio. Tá? Então, fazemos por tangente, identificando o triângulo, matando o oposto e o adjacente, a altura desse triângulo com a base, encontra o valor de A. Ele é positivo ou negativo? Crescente, né? Ó. O gráfico é crescente. Vocês têm que fixar isso também. O gráfico é crescente, portanto, o A é maior que 0, é positivo. Tá? É uma conclusão que a gente chega olhando apenas o gráfico, pois é crescente. Bem, como que eu faço para encontrar o valor de B? O valor de B só limpando aqui para o valor de B nós chamamos de coeficiente linear. Coeficiente linear. Ele é constante, né? Ele é um valor, né, que seja constante. Ele é um termo independente na lei da função. Por que um termo independente? Ele não tem o produto com a variável x. O A, na lei da função, ele multiplica com x. O B ele está independente, ele é sozinho. Né? Aquele coeficiente linear, ele é identificável no gráfico também. Eu já falei que o coeficiente linear, que é o B, é o ponto onde a reta intercepta. Estou reforçando isso aqui, tá? Em Y. Então, vocês vão olhar lá no gráfico, aonde a reta está cruzando, lá no eixo Y. Quando eu falo em Y, é no eixo, tá? Exatamente aqui, ó. Vou pegar uma outra cor aqui. Seria exatamente aqui. Bem, no olho, o cara chutando aqui, olhando as funções,
Ele vai identificar lá, só pode ser metade de 1 ali, ó, 0,5, um meio, mole, né? E se não desse para fazer esse chute? Como que faria? A gente encerrar aqui. Como que a gente faria isso? Bem, se eu pegar aquele triângulo ali rapidinho, fazer um triângulo aqui, ó. Se vocês encontrarem, vocês já encontraram o valor de A, né? Que é 1 meio. Tem várias formas de fazer, gente. Como a gente já encontrou o valor de A, o ponto B, o par ordenado, o x é 0. Eu quero encontrar esse B. Tá? Todo ponto B, o seu x é 0. Então vamos lá. Então vamos pegar aqui, ó, y igual a x mais b, né? Aí eu já encontrei o valor de A. Y é igual a 1 meio x mais b. Eu quero encontrar quem? O b. Se o meu x é 0, vamos fazer isso aqui, ó. 1 meio vezes 0. Isso aqui define, tá? O ponto B. Não sei se eu passei essa definição para vocês de uma forma de substituição. Isso aqui define o ponto B. Por que eu falo que o y é igual a B? Quando a reta cruza em y, tá? Porque meu x é igual a 0 naquele ponto. Então, isso aqui é a minha definição, quando y é igual a b. Tá bom? Aí agora, continuando aqui do lado aqui, ó. A gente encerrar, a gente aprendeu o quê? Há um tempo atrás, até em geometria vocês estudaram isso também. Semelhança de triângulo. Não quero que fique assim, não. Fica assim, isso. Semelhança de triângulo. Lá naquele triângulo, se você analisar, nós temos esse valor que vale 4, tá? É a altura daquele triângulo maior. Ó. 4. A base, nós verificamos que é 8 também. Aqui é o ponto B, que eu quero encontrar, tá? Vou chamar de Y. Essa distância aqui nós temos também, que é 1. Como que é 1, professor? Olha só. Se eu der um zoom aqui, ó, é o que eu fiz lá. Aqui eu estou chamando de Y e essa distância aqui seria 1. Isso aqui faz muito rápido, gente. Estou fazendo devagarinho, estou explicando. Vocês só identificarem o triângulo e lidando com semelhança de triângulo, a gente resolve isso aqui muito fácil. Ó, 4 está para 8, como y está para 1. Quem é y aqui? Y sobre 1 é y, né? Então, y é igual a 4 oitavos. Então, y simplificando isso aqui por 4, vai dar 1 meio também. Então, a gente encontrou 1 meio também através lá do sistema, né, de equações para B, né? Esse y aqui que eu estou chamando de... Esse ponto B que eu chamei de y,
Tá? Esse aqui seria o meu B. Tá? Seria o ponto em Y que ele cruza, que a reta cruzou lá no eixo Y. Eu chamei de Y essa distância. Tá? É uma forma de vocês... eu acho que o entendimento é muito melhor vocês entrarem no mérito de geometria também. Associar as funções com geometria. Tá? A matemática como um todo é uma geometria. Ela é uma derivada, ela vem da geometria. A maioria das demonstrações, o cara fez uma forma real, construindo. Aí definiram fórmulas através disso. Aquela fórmula do cinemática de física, do espaço, deixa eu ver se eu lembro aqui. Espaço é igual a espaço inicial mais VT. Isso aqui é uma função do primeiro grau. Ó. Digamos que aqui é meu Y. Esse S0 aqui é meu B. E aqui nós temos aí a variável. Vamos lá, vamos seguir aqui o gráfico aqui, ó. Velocidade em função do tempo, né? Na verdade, isso aqui é espaço em função do tempo, tá bom? E o tempo é o que varia. Essa historinha aqui seria meu x e a velocidade seria meu ar na questão, né? Se vocês relacionarem isso aqui com a matemática, isso aqui veio da matemática, física veio da matemática, né? Aí vai formar um gráfico lá, né? Também primeiro grau, porque é uma função do primeiro grau. E vocês estudaram, não sei se vocês estudaram também, eu acho que é a equação... Esqueci o nome, tá? Que está em função do segundo grau também. Deixa eu entrar em função do segundo grau que eu associo lá com a física também. Mas é bom fazer essas relações. Ela vai se tornando claro para quem gosta. É bom fuçar mais isso, que a física tem a relação com a matemática total. E ano que vem, quando vocês entrarem no ensino médio, vocês vão entrar com física mais pesada, né? Vão rever essa cinemática aqui com mais detalhes. Então, quem estuda bem, quem entende bem matemática, consegue compreender a parte de física de cálculo uma facilidade grande, porque estão associados, principalmente funções, equações, tá? Então é isso, gente. Eu vou só fazer a chamada aqui. Eu me dediquei a essa questão aí, tá? Porque gráfico, eu já falei, gráfico é fundamental vocês compreenderem um gráfico de função do primeiro grau. Como vocês tiram a lei de formação através de um gráfico. Então estudem isso que vocês vão conseguir fazer uma questão de função do primeiro grau tranquilamente numa prova de Enem, vestibular, futuramente. Só um minutinho. 901, né? A gente tem mais uma aula hoje, né? Uma ou duas, eu acho. Duas. Tá? Podem sair quem falar aqui. O Adriel, ok. Pode sair. O Aleph pode sair. O Arthur também pode sair. Cadê Carol? Carol pode sair.
Valeu, Duda, Maria Eduarda também. Iago pode sair. João Pedro. Liberado. João também, Xará, João Vitor. Letícia, ok. Lucas, ok. Nicole, ok. Samara, ok. Nicole, eu já falei, né? Tainá, ok. E Vitor, ok. Vamos lá, apertei o botão do REC. Questão 7, página 50, página 60. 172, deixa eu anotar isso aqui, 172, que eu fico procurando toda a aula. O gráfico abaixo apresenta informações sobre a relação. Oi. Hã? Deixa eu olhar para você aqui que eu não tô entendendo não. Fala. Carol, não, eu gosto da aula de história. Tá bom, vou dar aula de história para você. A história da matemática. História é legal. É interessante. Conhecimento, né? Só que eu gosto de exatas, não tem jeito não. Pra mim é ou não é, acabou. Esse negócio de ficar interpretando lá. Português eu gosto muito da parte de gramática. Você é doido mesmo. Eu gosto de gramática. Tem lógica, tudo tem lógica. Pra mim faz sentido. A arte é uma ciência abstrata. Você tem que imaginar, tal. A matemática também é uma ciência abstrata, não deixa de ser abstrata, né? Nem tudo a gente consegue visualizar. Que? Vamos lá. Na página 60, vamos fazer essa questão. Vamos ler juntos aí. O gráfico abaixo apresenta informações sobre a relação entre a quantidade comprada a imagem está horrível ali. Acompanhe no livro de vocês aí, tá? Por favor. Entre a quantidade comprada X e o valor total pago em Y. Tá bom? Deixa eu colocar aqui essa informação. Vamos lá, fazendo um gráfico aqui rapidinho. Uma moda meio simples, mais ou menos, só para vocês entenderem. Que aquela hora eu utilizei a régua, né? Tá aqui. Deixa eu pegar a régua aqui. Não. Isso aqui na verdade é vertical, tá? Não é esse negócio meio torto, não. Porque eu estou utilizando uma forma bem manual aqui. Eu poderia estar utilizando GeoGebra aqui, tá? Mas não é para ficar tão bonito mesmo não. O importante aqui é o entendimento, tá? Então nós temos aqui x, y. Deixa eu trazer esse gráfico aqui para mim. Então, y em reais. Questão clássica, tá? Quando eu falo
clássica, cai muito. E é simples. X em unidades. Então, nós temos um gráfico linear aí. Se vocês perceberem, é linear. Quando eu falo linear, é uma reta. Deixa eu colocar aqui as unidades. Trabalhar com 4, né? Putz. 4 unidades representa 2 em Y, né? Pronto. Isso aqui já basta. Vamos lá, vamos continuar então aqui. O gráfico abaixo apresenta informações sobre a relação entre a quantidade comprada, tá? Ou seja, lá no eixo X é a quantidade comprada em unidades e o valor total pago em Y, não, está no eixo Y, em reais, na verdade, né? Para um determinado produto que é comercializado para revendedores. Vamos na pergunta, um comerciante que pretende comprar 2.350 unidades, tá? Desse produto. Para revender, pagará nessa compra. Ele quer saber o quê? Isso aqui foi o quê? O X, né? X, né? Unidades. Eu quero o meu Y. Ou seja, 2.350 unidades, quanto pagará? Bem, gente, vocês podem enxergar como função ou como uma regra de 3, tá? Tem professor que não gosta de trazer a regra de 3 em funções, não. Mas, como a maioria daqui 4 anos, quando forem fazer um Enem, por exemplo, utiliza a regra de 3, eu não vejo nada demais vocês trabalharem em regra de 3, porque a regra de 3 vocês resolvem um monte de coisa, né? O que é regra de 3? Proporção. É proporção. Se 4, por exemplo, aqui, ó, se 4, pensem comigo aqui, ó. Raciocínio. Importante vocês acertarem a questão e entenderem, cara. Agora, o método, que existem vários métodos, isso aí já é opcional, cara. O importante é acertar a questão. Eu vou trabalhar com dicas com vocês também. Então, vamos lá. 4 está para 2, né? Ó, se 4 unidades, eu pago R$2, 2.500 unidades, eu vou pagar quanto? Regra de 3. Lógico que eu vou fazer através de função também com vocês. Tá? Vamos lá, nas opções aqui, ó. Vou fazer aqui, ó, montar a regra de 3. 4 está para 2. 2.500 seria meu Y, né? Cruza. Professor, mas por que tão simples assim? É 2.500, não é 2.350, né? Eu vou fazer como a maioria faz, uma regra de 3, por quê? E por que regra de 3? Vou mostrar também por que a gente faz em regra de 3. Tá? A regra de 3 ela é derivada do triângulo, semelhança de triângulo. E aquilo ali não é triângulo, ó. Já falei com vocês da questão anterior. Vocês podem relacionar com semelhança de triângulo. 4y é igual a 4.700. Então, y vai dar quanto, hein? Dividido por 4. Né? Da letra E, né? Rapidinho você faz uma questão dessa com regra de 3.
Só que o conceito de função resolve isso, né? A gente está fazendo por regra de 3. Tá? Deixa eu explicar por que aplicamos a regra de 3. A semelhança de triângulo ela nos leva à regra de 3. Né? Vamos colocar aqui, ó. Vamos pegar esse triângulo aqui. Está formando um triângulo. Vamos parar aqui exatamente no x igual a 4. Ou seja, então daqui até aqui seria 4, porque isso aqui seria meu zero, né? 4 unidades. E o y? Qual é a altura dele? 2. Tá? Eu quero saber... Deixa eu colocar em outra cor aqui. Eu quero saber para 2.350. Quanto que seria o meu y? Tá? Aí, o que a gente faz? 4 está para 2. Como 2.350 está para y. Ou a gente pode montar também assim, ó. 2 sobre 4 é igual a y sobre 2.350. Aí vai cruzar lá e vai encontrar o mesmo valor. Tá? Semelhança de triângulo tem tudo a ver com gráficos de função afim, função do primeiro grau, função linear. Vocês podem relacionar com semelhança de triângulo. Tá? Agora vamos... A aula vai ter umas 25. Eu vou fazer agora através de função mesmo. Bem, gente, função também é mole quando derem um gráfico. Vocês têm que identificar o A e o B. Tá? Por quê? Por causa da lei, né? Da função do primeiro grau. Bateu, olhou o gráfico, viu reta, função do primeiro grau. AX mais B. Tá? O A, não falei que é a tangente? Ou seja, é a altura do triângulo 2 sobre sua base. Ou também o cateto oposto sobre o cateto adjacente, que é a mesma coisa. Então, A é igual a 2 sobre 4. Altura sobre a base daquele triângulo, que é igual a 1 meio. Crescente, né? Fixe dessa forma. Crescente, então, é positivo. Achamos o A. E quem é o B? O B é onde a reta cruza em Y. Se vocês analisarem aí, a questão está bem nítida. Que o gráfico está cruzando aonde? Em zero, né? Se vocês continuarem esse gráfico... Ah, mas ele parou no zero. Ah, mas se continuasse aqui, ó, ele estaria passando pelo zero. Então, B igual a zero? B igual a zero. Bem rápido também. Então, isso aqui seria o quê? Ó, y igual a 1 meio vezes x. Ele pediu para... Meu x aqui não é 2.350 unidades? Só substituir aqui agora. Ó, y é igual a 1 meio vezes 2.350. 2.350 dividido por 2 vai dar 1.175. Oi. A parte de função? Sim, sim. Vamos lá. Novamente, tá, gente?
Fazer aqui o gráfico aqui, mais ou menos, tá? Novamente. Estou gravando. Tá? Rapidinho. Olha só. Isso aqui é importante mesmo. O que nós temos aqui? O 4 unidades para R$2. Tá? Isso aqui já me interessa para resolver a questão. Aí vamos fazer pela função. É um gráfico linear, uma reta. Tá? Vocês têm que olhar se é reta ou não é. No caso aqui é uma reta. Ou chamamos de linear também, né? Portanto, é o quê? Função primeiro grau. Função do primeiro grau, a lei de formação dela é f de x igual a x mais b. Tá? Esse f de x também é o y, né? y igual a x mais b. Vamos procurar aqui o a e o b neste gráfico. Esse gráfico aqui está fácil, porque toda vez que a reta passar por zero, estiver passando pelo zero, o meu b é zero. Tá? Aquele coeficiente b, ele é exatamente meu zero. O que é o coeficiente b? É onde o gráfico intercepta, a reta intercepta em y, cruza em y. Então, meu b aqui é zero. Tá bom? Eu estou fazendo pela análise do gráfico, mas podemos também fazer pelo sistema também. Achando dois pares ordenados. Posso fazer também, vamos lá. Então, aqui b igual a zero. Quem é o a? O a não tem esse ângulo, aqui forma um ângulo, por isso que chamamos de coeficiente angular. O ângulo que forma entre a reta e o eixo x. Mas não sei que ângulo é esse, professor. Não interessa saber o ângulo. Tá? O que eu quero aqui? É a tangente dele. Tangente, lá em trigonometria, é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Cateto oposto, olha para frente. Olha, eu sou o ângulo. Finge que você é o ângulo, estou olhando para frente. Qual é o valor desse cateto? Tá? Ou seja, qual é a distância? Sempre em relação... Porque o cateto oposto seria, na verdade, a altura daquele triângulo, né? Em relação ao triângulo, que eu ia dizer. Tá? Então, qual é a distância do zero, aqui no caso, até 2? É o próprio 2, né? Se você for contar, que é unitário. Quando eu falo de distância, é valor unitário. Tá? 1 unidade, 2 unidades, 3 unidades. Ou seja, quantas unidades nós temos aqui? 2. Quantas unidades nós temos aqui embaixo? 4, né? Então, seria 2 sobre 4. Eu também falei em altura sobre aquela base, né? Também pode pensar dessa forma. É a altura do triângulo sobre a base do triângulo que você está destacando. Aí simplifica sempre, tá? No caso aqui, tornar a fração irredutível, porque deu uma fração. 1/2. E essa reta, ela é crescente. Tá? Ela é crescente. Sentido de esquerda para a direita, né? A gente analisa dessa forma. Tá? Ela é crescente, então ela é positiva. O meu coeficiente A, você tem que analisar se a reta é crescente ou decrescente por causa desse sinal, positivo ou negativo. Então, A é 1/2. Então, vamos substituir aqui, ó, Y vai ser 1/2 vezes X. O B não é zero, então não preciso colocar o B. Então, isso aqui seria a minha expressão, minha função, minha fórmula para encontrar qualquer y para aquele x, no caso, para esse tipo de gráfico, né? Para esse tipo de situação.
Se eu quisesse colocar aqui 10.000 unidades, quanto que eu vou pagar? Só multiplicar aqui 10.000 vezes 1,5. No caso ali, ele pediu 2.350. Vai dar 1.175. Eu fiz por semelhança de triângulo lá no início, agora fiz por análise direta do gráfico. Ou também podemos pegar, lembra como a gente fez na questão anterior? Pegar dois pontos, dois pares ordenados. Quais são os dois pares ordenados aqui? Ó? Um ponto aqui está aqui. Ó. Aqui seria o x é 4 e y 2. Eu posso escolher o próprio ponto origem, que é 0, 0. Tá? Deixa eu voltar aqui na questão se ele colocou outro ponto aqui como opção. Não. Tá? Só temos, na verdade, 4 e 2, né? E o 0, 0. Aí, substituindo esse ponto 0, 0, estou fazendo por substituição, tá? Aí nós temos y igual a x mais b. Aí ficaria no lugar de y 0, a vezes 0 mais b. Isso aqui daria 0 igual a b. Então, b igual a 0, né? Pronto, b igual a 0. Vamos pegar agora o ponto 4, 2. No lugar de y, vou colocar o 2. No lugar do x, o 4. B é 0, coloco 0. Então, 2 é igual a 4a. A vai ser igual a 2 quartos. Igual ao meio. Ó. Tá? Mesma coisa. Tem a forma mais algébrica de resolver, tem a forma mais analítica, visual, que é olhando o gráfico. Que é através de tangente, ou altura sobre base. Né? Vocês vão associar com a geometria. Então, vocês são vários métodos. Ó, essa questão eu posso resolver por semelhança de triângulo, como lá no início, que eu fiz. Regra de 3, né? Por tangente, ou seja, encontrar o coeficiente angular, ou chamamos de taxa de variação também, né? E identificar o coeficiente A e B através do gráfico, diretamente com o gráfico. Ou fazer por substituição. Vocês peguem dois pares ordenados, substituem, vão encontrar os coeficientes e vão construir a lei da função. Né? Aqui, ó, no caso A e B, vou substituir. Mais 0, né? Tá? Mesma coisa. Refazer essa questão é anterior. Tá? Essa aí principalmente que envolve contexto. Quando eu falo contexto, envolveu, no caso, uma historinha aí do comerciante, né? Cai assim. É assim que vai ser cobrado para vocês. Bem, 11 e 12 eu acho que dá para fazer de pelo menos de uma forma mais rápida. Aquela questão ali, na próxima página, tem um gráfico na página 61. Olha só, está pedindo para calcular não, escreva uma lei de formação, conforme o gráfico. Tá?
Então presta atenção aqui, ó. É uma função do primeiro grau, de cara, né? É uma reta, né? Questão 10, né? Página 61. Vamos lá, vamos fazer pelo método de substituição aqui, que é como o livro direciona, né? Vou fazer na semelhança, não, dá tempo de fazer rapidinho aqui, ó, escolhendo, vamos verificar aqui os dois pares ordenados ali, ó. Vamos pegar esse par ordenado, esse pontinho, o primeiro ponto, vamos chamar de A. Quem é o X e o Y? O X é o 5 e o Y é menos 5, tá? Vamos chamar aquele outro ponto X é 10. Olhem para o X primeiro, depois o Y, menos 7. Tá? Então, substituindo, primeiro A ficaria assim, né? Então, A é igual a 5 e menos 5. A lei é Y igual a X mais B. Vamos substituir. Então, X e Y. Vai ficar menos 5 igual a vezes 5 mais B. Organizando isso aqui, vai ficar 5A mais B igual a menos 5. Pronto, encontramos uma equação que não tem nada definido ali. Tá? As variáveis continuam ali sem valores. Agora vamos substituir o ponto B, que é 10 e menos 7. Então, substituindo em y igual a x mais b, vai ficar menos 7 igual a a vezes 10 mais b. Organizando isso aqui, trocando de lado, né? Vai ficar 10a mais b igual a menos 7. Então, está aqui outra equação. Agora é um sistema, né? Ó, duas equações. Tem situações que o b já vai ser zero, né? Quando o gráfico passa por zero, a reta passa por zero, o b é igual a zero. Aí já encontra o valor de a. Aqui não, aqui já deu duas equações com as duas variáveis para a gente calcular. Tá? Eu vou fazer subtração. Então, vou subtrair, ó. Aqui embaixo vai ficar 5a, bem devagar, tá? Menos 10a. Faltou um a aqui, tá? E agora, b menos b dá zero, né? E aqui menos 5 menos, vou fazer uma subtração, tá? Menos 7. Por que eu estou fazendo subtração? As duas variáveis b, elas têm sinais positivos, sinal positivo, mais. Se eu fazer por adição, eu teria que subtrair por menos 1, daria elas por ela, mesma coisa. Mas eu já estou subtraindo direto. Então ficaria assim, né? Ó, 5a menos 10a vai dar menos 5a, igual menos 5 com menos 7, isso aqui é mais, né? Igual a 2. Menos 5 menos 7, tá? Cuidado que isso aqui é menos, então mais 7. Isso aqui é menos 5 mais 7, então vai dar 2. Quem é a? A é 2 sobre 5. Sinal negativo pula para cá. Por que pulou para cá? Se fosse fazer devagarinho, ia colocar aqui menos 5, né? Não multipliquei por menos 1. Tá? Posso multiplicar menos 1, trocar os sinais? Aqui pode. Mas também estou mostrando aqui por que a gente multiplica por menos 1. Né? Essa história de multiplicar menos 1 é
não é regra, né? É uma forma de facilitar aí para quem não gosta de fazer contas com sinais. Tá? Então isso aqui, ó, o A, isolei, fiz 2 dividido por menos 5. Isso aqui é menos 2 quintos. Porque mais com menos dá menos. É uma divisão aquilo, né? Só que eu estou deixando de forma de fração. Isso é bom. Vocês pensam que não processa, mas o cérebro nosso processa. Tá? Falando. Isso que é bom comentar, falar, mostrar as opções, relacionar, associar. Professor, se eu fizer lá semelhança de triângulo lá no gráfico, que a aula está acabando, deixa eu mostrar aqui novamente. Faltou montar a lei, né? Pera aí. Encontrar o valor de B. Não terminei aqui ainda não. Pera aí. Tá ficando doido. Isso aqui é o valor de A, tá? Faltou encontrar o valor de B. Vamos escolher aqui a equação de cima. Bem, vou pegar aquela ali, ó, 5A mais B igual a menos 5. No lugar de A, eu vou colocar aqui menos 2 quintos. Eu não encontrei o A. Então, vai ser 5 vezes menos 2 quintos mais B igual a menos 5. Posso cortar esse 5 com esse 5. Então, vai ficar menos 2 mais B igual a 5. B é igual a 5 mais 2, que é igual a 7. Acabou. Agora é só alimentar a lei. Qual é a lei? Fx é igual a menos 2 quintos vezes x mais 7. Isso aqui te encontra qualquer situação para esse gráfico dado na questão. Tá? Se eu jogar um valor de x ali, eu vou encontrar um y e vice-versa. Tá? Eu não vou comentar sobre outras opções não. Eu ia fazer isso aquela hora, mas já são 11h21. Acho que a gente tem uma aulinha no final, aí eu faço mais um exemplo para a gente fechar esse conteúdo. Tá? Então, vocês refazendo essas questões, vocês conseguem matar qualquer questão com gráfico de primeiro grau. Tá bom? Vou encerrar aqui a gravação, tá? Vamos lá. Questão simulando. Página 62. Vamos lá, mais uma questão para encontrarmos a função, tá? Analisando o gráfico. Então vamos lá. Deixa eu marcar isso aqui. Deixa eu fazer um teste aqui com uma paradinha.
Vamos lá, considere o gráfico a seguir. Oh, Jesus. Tá? Considere o gráfico a seguir. Pronto. E de uma função real afim. Vamos analisar esse gráfico aqui. Ele é um gráfico de função afim porque é linear, né? E ele está decrescendo. Tá? Isso é interessante porque já sabemos que o coeficiente A é negativo. Aí analisa aqui, ó, comigo, uma coisa. Bem, aqui já colocou todos os coeficientes A como negativo mesmo, tá? Mas tem situações que você já elimina opções onde o coeficiente é positivo, né? O A. O que seria o coeficiente A, né? O coeficiente A é, nós temos y igual a x mais b, né? Então, o coeficiente A, esse seria o coeficiente angular, ou taxa de variação, é esse elemento aqui multiplicando, né, esse coeficiente, esse termo multiplicando por x. Então, ele é negativo. Vamos calcular o A? O A está bem fácil para calcular aqui. Tá? Eu vou medir 23, medir 30. Dá para fazer as duas formas aqui, tá? Dá sim. Deixa eu colocar aqui do lado. Melhor para trabalhar aqui. Vamos lá, gente. O que eu tenho ali? Se vocês analisarem, aqui nós temos um triângulo. Ó. Tá? Nós temos um triângulo. Vou fazer esse triângulo aqui, ó, rapidinho. Ó. Qual seria a altura daquele triângulo ali? Vou tentar dar um zoom aqui. Qual seria a altura desse triângulo? 1, né? 1. Tá bem claro isso aqui, né? Ó. Está passando no ponto 1. Já encontramos aqui o B, né? Ó. O B é igual a 1. O B é onde a reta cruza em Y. Só falta encontrar o A aqui, então. A altura desse triângulo aqui, ó, é 1. E a sua base? 4. Então, A é 1/4. Eu tenho que mostrar a vocês como faz questões rápidas, né? Como falei com vocês na aula anterior. Tá? Não estou indo muito no conceito A mais B, né? Estou indo um pouquinho utilizando um pouco também de outras manhas, né? Que eu utilizo. Que é muito mais rápido. Então A igual a 1/4. Não é decrescente? Negativo. E o B igual a 1. Olha só como a gente mata a questão super rápido aqui, quer ver? Vamos ver qual a opção aqui. A é igual a 1/4. 1/4 é 0,25, né? Mesma coisa, 0,25. Então seria a letra B, de bola. O B é positivo, né? O B não é positivo, ó. Ele está lá no eixo, acima do zero, né? Letra B.
Agora vamos fazer por par ordenado. Para a gente fixar. Espera aí, deixa eu fechar aqui. Então, nunca apago isso, meu Deus. Deixa eu ver se eu consigo apagar direto assim, peraí. Não tem problema não, tá? Eu preciso identificar aqui dois pares ordenados, tá? Então, agora par ordenado. Deixa eu voltar aqui para a tela de cá. Par ordenado. Dois pares. Eu sempre chamo um de A, outro de B, tá? Para organizar o raciocínio. Então, vou chamar aqui um de A aqui. Pronto, voltei. A gente seleciona o troço, não consegue, vai. Pronto, agora vai. Então aqui, ó, eu tenho esse ponto. Meu x é 4, né? Deixa eu colocar aqui logo, né? X é 4. E o y... Cadê o y? O y é 0, né? Vocês olharem lá no eixo y, nem subir nem descer, está no 0. Vamos escolher outro par aqui. Pode ser esse aqui mesmo. X é... Olhem lá no x. O que nós temos no x? X é 0, né? X nem andei para a direita nem para a esquerda. Está estacionado no 0. Na origem. E o y que andou, movimentou para cima, né? Nós só temos y ainda. Pronto. Agora é só fazer a substituição. Nós temos y igual a x mais b. Então, substituindo a, ficaria assim, ó. 0 igual a vezes 4 mais b. Aí ficaria 0 igual a 4a tá certo isso? X y. Possível B ser 0 aqui. Ah, já sei. Espera aí. Isso que o meu gráfico está todo rabiscado, cara. Deixa eu tentar apagar isso aqui pelo celular aqui. Agora ele vai. Não foi. Gente, como que apaga isso? Ai, que saco, cara. O que aconteceu aqui agora, o negócio? Espera aí. Tá.
Então vamos lá, voltando aqui. Cuidado para pagar um trocinho ali, meu Deus. Deixa quieto. Então vamos lá, nós temos dois pares, né, que a gente verificou. Tá? Se for analisar ali no gráfico ali, mais ou menos isso. Nós temos aqui o ponto 4 com y igual a 0, né? E aqui nós temos o 1, na verdade 0 e 1. Tá? O gráfico ele decresce, ou seja, o coeficiente ele é negativo, tá? Coeficiente angular, ó, chamamos de taxa de variação. E calculando o arco tangente, como a gente fez na questão anterior, a gente fez como altura sobre base, né? Por que tangente, né? Porque forma essa reta, ela forma um ângulo com eixo X. Tá? Voltando aqui, tá? Estou voltando. Então, nós temos aqui o cateto oposto e o adjacente 4. 1 quarto dá 0,25 negativo. Tá? Por decrescer. E o B é igual a 1. Tá bom? Agora está fazendo por substituição. Onde nós temos a lei da formação y igual a x mais b. Tá? Então, se eu substituir A com aquele par ordenado ali 4 e 0, o que eu encontro? Então, vamos lá. O y é 0. A vezes 4 mais B. Tá? Aí, passando o B para o lado de cá, vai ficar menos B igual a 4A. Vamos deixar assim. Agora vamos utilizar o par ordenado B. Mesma coisa, ali o x é 0 e o y é 1. Vai ficar 1 igual a A vezes 0 mais B. 1 é igual a B, que é A vezes 0, né? 0. Se 1 é igual a B, não precisa nem montar sistema, montar estrutura, é só substituir ele direto. Ó, 4A é igual a menos B. Então, 4A é igual a menos 1. A é igual a menos 1 sobre 4. A é igual a menos 0,25. Tá? Então, a minha lei da formação vai ser menos 0,25x mais 1. Tá bom? Então, olha só, eu posso fazer sempre, então, escolhendo dois pares ordenados, substituindo e vou encontrar os dois coeficientes, assim eu construo minha lei de formação. Tá? Ou analisando diretamente lá no gráfico, pesquei lá o triângulo e encontrei o valor de A, calculando a altura sobre a base, que chamamos também de tangente, que é o cateto oposto sobre o adjacente. Tá? E o B é onde a reta cruza em Y. Bem, são duas opções, eu aceito os dois, a forma de vocês calcularem estão aí, vocês vão refazer, estudar, eu vou propor algum exercício para vocês treinarem, tá? Eu vou colocar no clipe de escola daqui a pouco. Então é isso, gente, a gente está encerrando essa parte de
começar a primeira parte de funções, né, do primeiro grau. Tem uma parte de análise de sinais que eu vou verificar ali depois como que eu vou me aprofundar isso com vocês, porque eu acho função quadrática muito mais interessante entrar logo, tá? Então, deixa eu